Glória a Deus, a importância da paternidade na vida dos filhos. Sejam bem-vindos a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria vamos iniciar agora mais uma aula para a edificação da sua vida e para a glória do nosso Deus. Lição de número 8, pegue a sua revista, a importância da paternidade na vida dos filhos. Eu estou no meu escritório, pode ser que você escute aí um barulho de um cachorro, de um carro passando, mas não vai atrapalhar a nossa aula, amém? Seja bem-vindo, aluno, seja bem-vindo, aluna, seja bem-vindo, inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, amém? Vamos falar da importância da paternidade na vida dos filhos, tema do trimestre, segundo trimestre de 2023, relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O professor comentarista é o pastor Elienay Cabral, amém? Eu vou deixar aqui umas dicas de leitura. Primeiro, a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17, e o versículo 22. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Essa lição é muito importante, vocês pais, nós pais, lermos o livro de Provérbios, pelo menos uma vez por ano. Lógico, ler toda a Bíblia Sagrada, né, é o livro que nos torna sábios, espirituais. Então leia a Bíblia todos os dias, mas papais, mamães, filhos, leia Provérbios pelo menos uma vez na vida, ou por ano, né? No ano. Dicas de leituras para os pais, olha só. Pais brilhantes, professores fascinantes. Esse livro é maravilhoso. Socorro, meu filho não tem limites. Manual prático para educar filhos ansiosos, mas muitos inteligentes. Que livro maravilhoso, também do professor, né, do psicólogo Augusto Cury. Outro livro do Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Esse livro maravilhoso também. E agora, Adolescentes S.A. do pastor Ciro Sanches. Coisas que rapazes e moços precisam saber. Então aqui, primeiro a Bíblia, tem que ler a Bíblia, ler o livro de Provérbios uma vez por ano, e esses livros aqui maravilhosos, são alguns livros. Eu ia colocar 20 livros aqui, mas não ia dar tempo, né? Ia comer todo o meu tempo, toda a minha aula, então vamos só por aqui. Amém? Meus queridos, vocês que estão aqui assistindo, como que está o som, o ambiente? Hoje não tive tempo, né, de preparar, é um dia muito corrido, então estou aqui no meu escritório, então pode ser que haja barulhos, mas por favor, se precisar, aumenta o tom da voz, mas o importante é vocês aprenderem. Amém? Bíblia na mão, revista na mão, caneta, papel, vamos a mais uma aula. Textual, nosso texto ouro, nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. A verdade prática nos diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Os objetivos dessa aula, eu recebo muitas mensagens: pastor, o que fazer para a aula ficar dinâmica, visto que os temas estão muito ligados e às vezes parece que está repetitivos, né, cansativos. É você pegar os objetivos da lição. Por exemplo, toda a minha aula eu coloco aqui os objetivos da lição.
para que você tenha uma linha de raciocínio para seguir e não cansar os seus alunos. Uma das informações que eu passo é respeitar o limite da aula. A aula não pode ser cansativa. Tem irmãos que, infelizmente, acaba a escola dominical da igreja onde eu pastoreio, e a gente vai embora, irmãos estão ainda na igreja. Isso não é educação cristã. Porque a educação, a pedagogia, ela tem uma arte, ela tem um limite, um horário. Aí tem irmãos que tá 11 horas, meio-dia, e o professor não conseguiu concluir e fala assim, olha, terça-feira eu termino. Quer dizer, não tem objetivo. Falar por falar. Então, tem que ter objetivo. E os objetivos desta lição são três. Primeiro, nós vamos apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo, nós vamos apontar os tipos de paternidades que são prejudiciais para a família. E terceiro, nós vamos destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então a palavra-chave, paternidade. Nessa lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. A lição, a aula de hoje, mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação, olha só, moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas, antes da escola. Na família de Eli, seus filhos, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício dos sacerdócios. Na família de Samuel, seus filhos, Joel e Abias, tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Então, qual foi a importância do seu pai na sua família? Eu tenho certeza que você tem uma história muito linda para contar, ou infelizmente uma história muito triste para contar. Então você que é pai precisa mudar essa história. Você que é filho, que ainda não é pai, quando o Senhor te abençoar, mude essa história. Ensine o seu filho a honrar a Deus. Uma vida moral e ter uma vida espiritual. O cuidado da família, em especial a educação dos filhos, exige muita, mas muita dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade. Porque às vezes tem pessoas que são excelentes profissionais e péssimos pais, porque na empresa dedica, para os filhos não há dedicação. Então nós precisamos entender que exige muita dedicação, tempo, compromisso, responsabilidade na educação dos filhos. Amém? No tópico 1, nós temos aqui a paternidade dentro da família. Então, a primeira família, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável, por prover alimento e cuidar da segurança. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibata perante Deus e o povo, foram displicentes, com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Infelizmente, muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, provêm as suas famílias, mas falham, erram
com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Aqui, ponto 2 do primeiro tópico, a falta de autoridade no lar. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É impossível imaginar 2 sacerdotes que ministraram em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos na congregação de Israel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e o capítulo 8, versículo 13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam um problema de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, sobre todo o povo, mas não a exercia dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Os problemas de uma paternidade ausente, ponto 3 do nosso primeiro tópico. Na vida familiar, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revelam nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Olha só, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito, mas muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, né? Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave na família. Eu já vi esposas dizendo assim, eu fui pai e mãe do meu filho. Não, você foi uma mãe extraordinária, uma mãe maravilhosa, mas não foi pai. Porque não tem como substituir. Não tem como substituir. Logo que há mães maravilhosas, extraordinárias, que desenvolvem trabalhos maravilhosos, porque muitos pais não cumprem o seu papel. Eu li esse livro aqui, né? O Papai é Pop 1 e o Papai é Pop 2, né? Não é cristão, mas mostra que muitas coisas de pais negligentes na criação de filhos. Pais que têm o privilégio de gerar filhos, de ter filhos e abandonam, porque não sabe quão maravilhoso é ser pai. Então o pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções, de estabelecimento de prioridade para a vida, né? 1 Timóteo 3,4. Então os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Dentre muitos outros. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Graças a Deus, é minha esposa Crisleia. Eu tenho sobrinhos extraordinários que eu tenho, né, um amor, da mesma forma que eu amo meus filhos, eu amo os meus sobrinhos, e eu fico apaixonado quando eu vejo nos meus sobrinhos, nos meus filhos, coisas que as pessoas veem em mim. Eu fico maravilhado, encantado, ver quando eles querem seguir os meus passos, né? Ser pregador, ser obreiro, isso nos encanta, nos deixa maravilhado. Então você, pai, cria juízo. Você que não está dando valor, tempo para os seus filhos, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que está perdendo. A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criação. Amém? Olha só, este livro aqui, Socorro, Meu Filho Não Tem Limites. Esse livro aqui é maravilhoso. Muitos pais, né, que às vezes
perde o controle, xinga o tempo todo, ficam nervosos, porque às vezes o filho ele é muito agitado, ele fala alto, ele, né, escuta, mas não responde, aí o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa e estressa toda a casa, né? Aí os filhos crescem da mesma forma e o pai e a mãe falam, esse menino é muito estressado, mas ele aprendeu com quem? Né? Aprendeu com quem? Então vamos lá, tipos de paternidade extremistas, né? Vamos lá, tipos de paternidades extremistas. Há pelo menos 2 tipos de paternidades que devem ser evitados e corrigidos. Você que vai dar aula domingo, vai dar essa aula, vamos lá, coloca um quadro, cartolina ou data show, coloca lá, primeiro, a paternidade autoritária e segundo, a paternidade permissiva. Então, o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Então a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Faz, né? Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Então os filhos obedecem por medo, por culpa, remorso, rancor. Então o zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Agora nós temos aqui a paternidade permissiva. O que é isso, pastor Daniel? É quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade, né, para decidir sobre o que quiserem. O fim será o quê? Calamitoso, terrível, triste. Então a tolerância sem freio induz a criação a ter a criança, né, a imaginar que seus pais não os amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Então o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplos, mas não corrige, preste atenção aqui, quando cometem erros e nem os aconselham, não chama, né? Então são situações mais complexas aqui na vida. Olha só, preste atenção aqui. Eli criou seus filhos que se tornaram profanos. Quem era Eli? Eli era um sacerdote. Olha só, 1 Samuel 2,12, para vocês entenderem os 2 tipos de paternidade extrema. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é um termo um pouco obscuro aqui, né? Pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Então, se pegar o texto, olha só, ficaria assim: era, porém, os filhos de Eli eram sem proveito, imprestáveis, inútil, que pode significar também perversão ou pervertidos. Olha só, filhos de sacerdote. Então, os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Você pode conferir no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Então, é lamentável um pai que tinha uma posição tão especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a sua família. Então, a paternidade
autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Amém? Já estamos no tópico 2. Eu espero que você esteja aprendendo, gostando da aula. Comente aí, deixe seu comentário, meus amados irmãos. Deixe o comentário e não se inscreva. Falta pouco para 1000 inscritos, só falta 600. Daqui a pouco nós chegamos a 1000 inscritos. Então se inscreva, compartilha, comente aí em nome de Jesus. Amém? Vamos para o tópico 3. O fracasso de dois pais, relapso com os filhos. Aqui nós vamos ter 2 exemplos de pais, né, infelizmente, relapsos. Olha só. Omisso para com os filhos. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Como que filhos de sacerdotes não conheciam o Senhor? Quer dizer, sacerdotes se dedicavam ao templo, se dedicavam à obra, mas não se dedicavam aos filhos. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa, seus filhos. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, olha só, dentre outros princípios, quer dizer, tem mais, mas aqui é chave, governar bem a sua própria casa e ter seus filhos em sujeição. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Então, é preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então, ponto 2 do nosso último tópico, tópico 3, a isenção de responsabilidade de Eli, Samuel, para com os seus filhos. Olha só, Eli e Samuel não exerceram autoridade em casa. Seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Então Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Seja homem de Deus também em casa. Vós, pastores, presbíteros, diáconos, professores que vão ministrar esta aula aqui domingo. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Olha só, a pressão natural com a família do pastor é natural por causa da natureza pública de sua função. Agora a Hannah começou a latir, né? Mas está dando para vocês me ouvir em nome de Jesus. Olha só, nós temos aqui tratamento inadequado. Olha só, os filhos dos obreiros, antes de tudo, são filhos como outros. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Então, infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio, né, com os filhos e obreiros, alguns problemas podem surgir. Preste atenção assim. Pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submete à liderança, né, como forma de rejeição a esse tratamento. Então, todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Amém? Então nós chegamos aqui no final da nossa aula e eu espero que você tenha entendido. Depois eu vou ver, assistir, né? Vocês estão assistindo aqui agora para ver se ficou, né? Agora a Hannah começou a latir, eu faço uma nova aula, né? Essa parte para que vocês compreendam em nome de Jesus.
Então, olha só, relacionamento em família, a importância da paternidade. Então, eu vou aqui repetir para você, né? Olha só, esse livro deve custar uns R$ 25, R$ 30, R$ 20 é muito barato, mas ele é muito bom, né? Socorro, meu filho, não tem limites. Se vocês quiserem, se deixar os comentários aqui, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui. Amém? Então os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando para a vida. Então, o líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Então, os extremos, né, precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam na formação de seus filhos. Então, pai, vá na escola, se o seu filho gosta de esporte, incentive, participe. Hoje, essa semana, meu filho, né, me entregou a prova, todo feliz. Pai, tem uma surpresa para o senhor. E me deu aquela prova, eu abri a prova de inglês e ele tirou 10 na prova. 10 na prova, né? E a alegria de querer mostrar essa prova. Então, louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de ser pais. Então, vamos aproveitar, cuidar, zelar. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um forte abraço aqui do seu pastor Daniel Coelho. Se inscreva, curta, compartilhe, fique com Deus em nome de Jesus. Aqui mais uma aula.